Bom dia a todos, meu nome é Lucas Silva, sou especialista de perfuração direcional pela Vermeer. E estamos aqui para palestrar sobre duto subterrâneo, alternativa para o esgotamento dos postes. Nesses 2 dias de feira aqui já tivemos uma boa noção, né, ouvindo de diversos provedores, os problemas que todos têm tido com aluguel de poste, esgotamento, falta de espaço, toda essa burocracia de prefeitura que tem causado problemas, né? Basicamente, não se tem mais espaço em postes, ninguém mais tem quase paciência ou dinheiro para ficar locando poste, e vim aqui para apresentar outros métodos para esse tipo de aplicação e para vocês entenderem um pouquinho como é feito lá fora, né? Porque método não destrutivo, furo direcional, rede de infraestrutura enterrada já é uma realidade no exterior, já é uma realidade nos Estados Unidos, na Europa, etc. O Brasil, como sempre, é um pouco atrasado nessa parte de infraestrutura, e vim para mostrar para vocês basicamente como já é feito lá fora e como tem sido feito por alguns provedores aqui no Brasil. 6 razões para enterrar sua fibra ótica. Bom, basicamente são algumas razões, claro que tem algumas mais, a gente citou as mais relevantes aqui. Reduzem mais de 6 vezes o custo de operação ao longo da primeira década. O custo inicial da implementação de uma rede subterrânea é mais cara, isso é uma realidade, só que assim, ao longo de... A gente tem um gráfico aqui que eu vou passar depois, inclusive é do Marco Escoco. Ao longo de 6 anos ou até 10 anos, você recupera esse investimento muito fácil e assim, se torna muito mais barato do que ter rede aérea. Isso é uma realidade, já é um fato que a gente tem até dados, até estudos de clientes, que temos esse tipo de informação. Elimina a dependência do poste, das concessionárias de energia elétrica, ninguém mais quer pagar poste, né? Todo mundo está com problema de aluguel de poste. Nós temos aqui, falando com clientes, até provedores aqui, eles têm de aluguéis desde R$ 4,00 até R$ 45,00 por poste. Então, assim, é um custo que você tem um backbone muito grande, é um custo que torna inviável talvez o seu projeto. É um custo que você não quer ter, que você pode não ter se você conseguir enterrar a sua rede. Você tem autonomia sobre a sua rede, porque ninguém está mexendo na sua rede enterrada, seu técnico está dando manutenção, a caixa de passagem é sua. Você tem essa autonomia de poder só você mexer na sua rede, você não tem o risco de alguém lá danificar a sua rede, mexer na rede que não é dele. Você tem toda essa independência e autonomia da rede que você está enterrando. Você consegue reduzir as latências, né, oscilações também de sinal, porque é uma rede muito tranquila, é um método muito simples, você não tem interferência de nada, não tem ninguém te derrubando poste, não tem esse tipo de interferência. Alta qualidade de transmissão, por ser uma rede mais estável, sofrer menos interferências externas, e você consegue se preparar para a era do zettabyte, que é o que está tendência mundial, que também vai chegar no Brasil. Então, aqui um comparativo, né, entre cabeamento aéreo e subterrâneo, falando de aéreo. Menor custo, a curto prazo, o custo de investimento e de instalação é menor. A manutenção é mais frequente, você tem mais queda de poste, você tem mais rompimento de fio. Quando o cabeamento é aéreo, você tem esse tipo de problema. Risco para a segurança, para o técnico, ele tem que subir numa plataforma elevatória, às vezes escada. Você não sabe quais os procedimentos de segurança que o técnico está usando, então você tem esse tipo de problema também. Poluição visual, que a gente mora no Brasil, acho que todo mundo já viu algum lugar bem poluído. Aí eu sou do interior de São Paulo, lá a gente tem bastante problema com isso. Tem pipa, tênis, fio, tudo que você imaginar lá, né, que o pessoal sai passando nas redes aéreas. E superlotação de poste, que foi o que eu comecei a falar no início, né? Já não cabe mais rede nova em poste, o pessoal quase não está mais locando, prefeituras não estão liberando projetos novos para instalações aéreas, esse é mais um problema. Custo com alocação de poste é um problema também, para quem provedores já sabem que esses custos são custos indesejáveis, né? Atualmente é um mal necessário. Você tem tráfego de fios, muitos fios num poste, você não consegue ter certeza qual fio é o seu, você tem problema para dar manutenção, para fazer reparo, porque assim, são muitos fios num poste, a fiação é muito tráfego de fio, né? É complicado e fica ruim para essa parte de operação e de manutenção. E vandalismo, simplesmente alguém pode ir lá, por boa vontade, querer romper o seu fio.
E as rupturas são mais frequentes. Você pode ter mais rupturas. Tem mais risco de ruptura com rede aérea. Com rede subterrânea. É um menor custo a médio e longo prazo. A curto prazo é um custo maior, isso já foi dito. Mas a médio e longo prazo se torna bem mais barato. É mais seguro para operação. O técnico está perto do chão, a caixa de passagem é em região baixa, geralmente na calçada ou ao lado de um poste. A poluição visual é bem menor, isso a gente vai mostrar com algumas fotos aí mais para frente. Sem custo para alocação de poste, otimizando o seu dinheiro, né? O provedor gasta menos dinheiro com locação de poste. Sem acesso às de vandalismo, ninguém sai mexendo numa caixa de passagem ou abrindo o chão com uma escavadeira para quebrar seu cabo. E é mais difícil a rupturas também, pelo mesmo motivo de ser enterrado, ninguém vai conseguir ter acesso à sua rede. E você tem autonomia sobre a rede, igual já foi dito. Então aqui está um comparativo de cabo enterrado e aéreo, né? Ali um comparativo de CAPEX e OPEX. CAPEX é o custo de implementação e OPEX custo de operação. Então assim, o cabo aéreo ele começa muito mais barato, está ali nos 500, eles usaram um valor de 500. Cabo enterrado e duto enterrado já partem de 1.000, o dobro, quase chega a ser o triplo, né? Só que ali embaixo a gente tem o gráfico do ano. Ano 1, ano 0, ano 1, 2, 3. No 7º ano, você já está com um custo muito maior de cabo aéreo do que de cabo enterrado subterrâneo. Isso é bem... Até por locação de poste, reajuste de preço, manutenção que você tem que dar, toda essa parte se torna mais caro. Então aqui algumas fotos de cabeamento aéreo. Esse aqui já é no Brasil, tem uma caixinha da TIM ali. Isso aqui deve ser em São Paulo, bem provável, porque lá a gente tem bastante desses lá. Aqui o técnico dando mais uma manutenção, assim, torna-se mais perigoso, né, porque ele ali perde rede elétrica, etc. Também congestionamento de cabos e fios. Nada muito bonito de se ver, nada muito fácil de se manejar, né? Se tiver que fazer alguma manutenção, algum reparo, já fica mais complicado. Ali o pessoal dando manutenção chega a ser perigoso, né? Então aqui é um exemplo claro da Avenida Paulista. Esse investimento foi feito pelos lojistas, pelos donos de prédios lá. Eles enterraram todas as redes daquela rua. A Paulista hoje em dia é uma das ruas no Brasil que tem toda a sua rede de utilidades enterrada. Tanto de energia elétrica, telecom, etc, etc. Aqui a gente tem a Rua do Passeio, no Rio de Janeiro. Outra rua com todas as redes enterradas. Olha como é muito mais bonito de se ver. Fica muito mais fácil, né? Muito mais limpo, bem mais agradável. Ali em Paraty, no Rio de Janeiro, também tudo enterrado. Mais um exemplo ali. E aqui basicamente é um exemplo de uma rede de infraestrutura que a gente vê muito lá fora. Porque lá é tudo enterrado, desde tubulação de gás, tubulação de água, tubulação de esgoto. É tudo feito por método não destrutivo, perfuração ou algum outro método, só que é tudo enterrado. Os terrenos já saem com as caixas de passagem para gás, energia, tudo enterrado, tudo subterrâneo. Aí ali um exemplo. Aqui uma parte de um sopramento de fibra ótica, né, através de um duto, nas duas caixas de passagem. E começando a nossa parte aqui, eu vou falar para você sobre métodos para enterrar a sua rede de fibra ótica. Nós temos 3 métodos atualmente no mercado: instalador de cabos, MND, que é uma abreviação de método não destrutivo, e valetadeira. Essa é uma abertura de vala com valetadeira. Então assim, é o conceito de uma motosserra de corrente, abrindo asfalto para enterrar. Ali você consegue enterrar todo tipo de utilidade, né? Essa obra específica aí de saneamento básico, mas você consegue... Nós temos já instalações de telecom com esse tipo de equipamento. E ela já faz o recorte do asfalto, já tem toda essa parte de terminar a vala e deixar ela pronta para você só enterrar o seu cabo. Inclusive, esse é um dos vídeos que nós estamos mostrando ali no stand nosso.
Assim, equipamento de alta produtividade comparado com os outros métodos que tem para abertura de vala. Aqui mais uma obra de valetadeira. Atualmente o pessoal usa isso para backbone. Backbone em área rural, com um terreno mais arenoso, mais aerado, né? Então, igual eu disse, equipamento de alta produtividade, muito mais simples do que qualquer outro método que tenha para fazer vala para a instalação de qualquer rede subterrânea. Parede reta, fundo limpo, você consegue compactar melhor o seu duto. É ali o reaterro, né? O mesmo material que você retira da vala, você usa para reaterrar, onde você está compactando sua linha de duto ali. Aqui é uma aplicação de roda de corte para solos mais duros e compactados, solo rochoso, e ali a gente também tem aplicação de microvala. Você não precisa abrir uma vala tão grande, se você vai enterrar só fibra ótica, essa é a aplicação ideal. Porque você abre uma vala pequena, enterra o seu duto ou direto o seu cabo aí, e usa até menos material para reaterro, para concretagem, asfalto, etc. Essa é uma obra que foi feita no Rio de Janeiro. O cliente tinha que descer 4 quilômetros de uma serra onde não podia fazer nada aéreo, ele não podia fazer instalação de poste novo, não podia usar poste já existente. Então, essa foi uma descida de uma serra de 4 quilômetros com terreno rochoso, rocha pura. Basicamente o mesmo sistema, só que ali ele usa um implemento diferente, que é uma roda de corte, específica para solo duro e rochoso. Tem o deslocamento lateral, você consegue jogar ela para o canto da via, perto da sarjeta, ou para fora, dependendo da disposição da máquina, para você não utilizar muito a faixa de tráfego de carros. Produtividade, 3 a 5 metros por minuto. E a vala fica desse jeito. Ali o enterramento já dos microdutos. Esse é outro equipamento, a instaladora de cabos. Ali ele está enterrando o duto para depois soprar a fibra. E assim, é um equipamento de alta produtividade, chega a fazer, dependendo da configuração de solo e de setup que você faz antes do equipamento, ele chega a fazer até 9 km por dia. Então, para quem tem um backbone muito grande para fazer, esse é o tipo de equipamento que tem sido utilizado. Ele instala o cabo com uma faca vibratória, então não tem vala aberta, você não precisa reaterrar, só precisa compactar o solo depois, mas isso é uma operação muito simples. E, novamente, equipamento de alta produtividade. Já enterrando ali a faixa de segurança, né, da fibra, a certa profundidade ele enterra o duto, e em cima do duto ele enterra a faixa de segurança. Isso tudo já é realidade no exterior, que para o Brasil ainda é tudo meio novo, né? Lá fora o pessoal já utiliza muito isso para enterrar fibra. Todos esses métodos que eu citei aqui já é uma realidade lá fora. Então a gente está tentando trazer essa realidade para o Brasil, até porque é o futuro, né? Daqui a alguns anos você não vai mais ter espaço em poste e vai ter que fazer algum desse tipo de métodos para enterrar a fibra e para seguir com o seu backbone. Quatro motivos para se utilizar uma valetadeira. No caso, o primeiro motivo é produtividade. Não se compara com nenhum outro método de abertura de vala no mundo. É o método mais eficaz para abertura de vala, para enterramento de qualquer tipo de utilidade. Então, assim, uma linha contínua, reta ou curva, a profundidade ela pode ser 3 a 4 vezes mais rápida que uma retroescavadeira. Se tiver solo com pedra ou rochoso, ela é
chega a ser 5 ou 6 vezes mais rápido que uma reta escavadeira. Versatilidade, alta velocidade de trabalho. A valetadeira ela é um equipamento muito versátil, você consegue utilizar ela com corrente para a valetadeira. Você tem lâmina de reateio, você pode reaterrar com o mesmo equipamento. Você pode trocar o implemento para uma roda de corte. Então, assim, é um equipamento que você pode fazer diversos trabalhos com o mesmo equipamento, diferente de outros métodos e equipamentos que tem no mercado. Qualidade da vala vai ser sempre uma parede uniforme, você não vai ter o risco de tirar torrões de material ali, você vai sempre sair do mesmo jeito que está configurado sua corrente ou sua roda de corte. É muito mais simples, muito mais fácil de fazer o reaterro ou a compactação desse solo. E material para reaterro, você economiza muito material de reaterro usando uma valetadeira, porque o material escavado ele sai todo aerado. Então, assim, você não precisa comprar material para fazer o reaterro daquela vala. O material que você escava, você usa ele mesmo para reaterro. Soluções para método não destrutivo. Esse aqui é um equipamento a perfuratriz direcional. Não sei se alguém já foi para fora do país, mas assim, esse é um dos métodos mais utilizados para fazer passagem de qualquer rede subterrânea em cidades. Porque você tem uma intervenção muito pequena no asfalto, você vê ali na foto da esquerda, você precisa de um espaço curto, você não abre uma vala, você não precisa rasgar o asfalto, fazer nada no meio da rua, você vai lançando hastes por baixo da terra e faz a puxada desse tubo. Então, assim, para lugares muito populosos, cidades, centro de cidades, é o que o pessoal tem usado. Inclusive no Paraná, a Sanepar só utiliza método não destrutivo para fazer novas redes de saneamento. O pessoal não pode mais sair escavando buraco, abrindo vala para fazer uma troca de tubulação. Vai parar o centro da cidade para fazer uma troca de tubulação. Então, esse é um método que está sendo muito utilizado para grandes centros e áreas urbanas, para a instalação de rede subterrânea. Aqui uma simulação de um furo direcional. Você tem ali na ponta a cabeça de perfuração do equipamento. Na ponta do equipamento tem uma sonda que se comunica com o localizador para você saber profundidade, direção da sua cabeça de perfuração e o pitch que você está, e assim, isso para saber se você está dentro ou fora da tolerância do seu furo, do seu plano de furo. Tem que ser feito antes de todo furo, você precisa fazer uma sondagem do local para saber se você não tem rede de água, rede de esgoto, rede de gás enterrada. Depois de feita essa sondagem, faz esse projeto que está te mostrando, é o furo piloto. Ali onde está circulado de branco, fizeram uma escavação a vácuo para expor a rede subterrânea que tem lá, para você não correr o risco de atravessar essa rede com a cabeça de perfuração do equipamento. E a máquina, nesse processo, ela vai lançando hastes e em cima da superfície tem um localizador te indicando o que o operador deve fazer para atingir o posto de saída do equipamento. Então, você tem um posto de entrada e um posto de saída. Basicamente, é isso que você precisa para fazer a instalação de uma rede subterrânea com método não destrutivo. Passo 2 ali é a puxada da rede. No caso ali ele está utilizando um alargador para alargar o furo piloto que ele já fez e trazendo o tubo que ele vai instalar na rede. O que está saindo de dentro do furo ali é fluido de perfuração. É utilizado para manter a parede do furo intacta, né, para você conseguir manter ela compacta para não romper durante o furo. Ela lubrifica o ferramental de perfuração e ela baixa a temperatura da sonda, ela refrigera a sonda para manter ela refrigerada e você não perder contato com o localizador que está na superfície te direcionando. Geralmente para fibra ótica é muito difícil você precisar alargar um furo, até porque os dutos são muito pequenos, né? Ali é uma instalação de gás, um duto talvez de 8 polegadas, mas em fibra ótica é um processo um pouco mais simples. Furo completo, simples assim. Aqui um vídeo do equipamento operando, né, para vocês entenderem a dinâmica de um furo visto por cima da superfície. Basicamente o equipamento, o tanque de fluido de perfuração.
Então, assim, esse é o espaço que precisa para fazer um furo direcional para a instalação de qualquer rede subterrânea. É uma intervenção muito pequena, você consegue fazer isso de uma calçada, você consegue fazer isso de uma praça, você consegue fazer isso de um terreno. Então, assim, você não precisa parar a rua, você não precisa parar o trânsito, o tráfego local. É muito mais fácil de fazer esse tipo de instalação com esse método. Ali o operador lançando as hastes para dentro do solo. Esse é o localizador indicando para o operador do equipamento a profundidade que ele está, os próximos passos que ele precisa fazer para completar o furo. Aquele equipamento no chão é o localizador que comunica com a sonda de perfuração. E basicamente esse é o processo de furo direcional visto por cima do solo. 4 motivos para utilizar uma perfuratriz. Menor intervenção no sistema de tráfego local, você não precisa parar o tráfego da rua, você consegue fazer tudo por debaixo da terra, então você não tem esse transtorno de ter que parar a avenida, etc. Você faz, isso que o pessoal utiliza para fazer cruzamento de rodovia, para cruzar rios, onde você não consegue fazer nenhuma, consegue parar o tráfego, é onde o pessoal está utilizando. Menor espaço de trabalho, como vocês conseguiram ver no vídeo, é muito simples, é um espaço muito pequeno, você não precisa cavar uma vala, não precisa ter posto de inspeção, o espaço é muito reduzido comparando com qualquer outro método de escavação. O custo da obra é menor, você tem um operador e um localizador, você não precisa ter uma equipe para fazer escoramento de vala, retroescavadeira, limpeza, porque é muito limpo e muito tranquilo de fazer esse tipo de método. Menor tempo para execução da obra, você não precisa tampar nada, você não precisa reaterrar, você não precisa abrir e fechar. É basicamente um poço de entrada, um poço de saída, furo piloto e puxada. Muito rápido e muito simples, muito barato. É uma tecnologia avançada. Como eu disse, fora do país isso já é difundido, é muito utilizado. Dificilmente alguém quem trabalha com rede subterrânea, seja fibra ótica, saneamento, energia elétrica, utiliza outro tipo de método, senão esse método ou valetadeira para grandes distâncias. Bom, basicamente é isso. Vou deixar esse tempo aqui aberto a perguntas. Essa é a estrutura que nós temos em Valinhos. A Vermeer é uma empresa de 70 anos de mercado no mundo. Estamos no Brasil há 30 anos. Inclusive, o primeiro backbone de fibra ótica enterrado foi feito com equipamentos da Vermeer. E temos todas as soluções para atender essa parte de rede de infraestrutura subterrânea. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, sinta-se à vontade. Ele me perguntou aqui qual a distância uma perfuratriz consegue alcançar. Isso vai de quantas hastes você tem. Uma perfuratriz geralmente vem com 40 hastes de 1,80 m ou 3 metros, ou seja, 90 metros ou 120 metros. Mas tudo depende da quantidade de haste que você tem. Você consegue fazer furos de 120, furos de 150, tem gente fazendo furos de 450 metros. Então depende da quantidade de haste que você vai ter no equipamento. Padrão, via de regra, a princípio, 90 ou 120 metros. Como é que, para fazer o escaneamento do terreno, para saber se tem rede e tal, eu tenho que comprar um equipamento para fazer esse escaneamento? Há vários tipos de equipamento no mercado. Você tem georradar, você tem escavação a vácuo, você tem que ter uma sonda. Não existe ainda um equipamento que fala, ó, aqui tem uma rede de água. Sim. Ele vai te falar que tem uma rede subterrânea ali.
Você tem que escavar e sondar aquilo lá. E tem gente que faz com retroescavadeira, tem pessoal que faz com escavação a vácuo, que basicamente é uma serra a copo. Você fura o asfalto, vai fazendo com um jato de alta pressão de água e vai sugando. Então você suga o material e expõe aquela linha subterrânea. Você tem que sondar. Há vários tipos de equipamento no mercado para fazer esse tipo de sondagem. Georradar, você tem sonda, tem alguns tipos de equipamento sim para fazer esse tipo de trabalho. Tá, e tu falou ali que quero fazer uma perfuração de 300 metros. Aí eu compro uma máquina e ela vem lá com 150 metros. Sim. Eu tenho como eu fazer? Eu começo fazendo um furo lá e lá 300 metros para frente para conectar os dois furos? Sim. Tá, e daí como é que eu vou fazer para puxar o condutor ali, o PAD? Você emenda. Você vai ter que fazer uma emenda no 150, na extremidade de cada 150 metros. Geralmente é o que é feito. Tem que daí fazer uma termofusão no PAD, exato. No encontro dos dutos ali. Exato. Uma emenda no encontro dos dutos. Porque você não tem haste para fazer o furo de 300 metros. Pois é, só fazendo direto daí para trazer lá. Exato, para trazer em uma puxada só tendo todas as hastes para fazer os 300 metros. Mas o pessoal emenda desse jeito. Tubulação de gás faz muito isso. Quem puxa tubo de gás em aço, ele fura, solda, isso já subterrâneo, abre uma vala, faz a soldagem dentro da vala e puxa o outro duto. Tipo assim, vai lá, faz uma escavação, sim, faz a emenda deles, mas não deixa uma caixa de inspeção, só faz a emenda. Pode deixar a caixa de inspeção também, aí vai de projeto. Não, mas daí a cada 150 metros fica meio oneroso uma caixa de inspeção. Sim. Né? Depende do tamanho da sua caixa de inspeção. Entendi. Tá. Valeu, obrigado. Nada. A minha dúvida é assim, vocês têm algum estudo do custo que isso gera por metro para fazer? Temos alguns estudos. Tudo hoje, depende. Vamos, assim, vamos tirar o custo do investimento do equipamento. Hoje tem várias empresas prestando esse serviço no mercado e a curiosidade é, hoje, qual seria o custo que vocês têm hoje para que a gente possa viabilizar um cálculo da compra ou não de uma máquina? É que assim, esse custo depende muito do que a gente está falando, do tipo de tamanho de tubo que você vai puxar, comprimento. Então assim, não é fácil ter um custo por metro para esse tipo de aplicação. Para telecom é um, para gás é outro, para saneamento é outro. Mas no nosso ramo de telecom, qual seria assim, sei lá, 10, 15, 5? Eu estou falando custo para quem está executando, deve girar em torno de 10 a 15 reais. Sem o duto? Sem o duto. Isso só furo e fluido de perfuração. Falando com a mão de obra de alguém capacitado, enfim, sim, mais a manutenção da máquina. Exatamente. Está girando de custo para você de 10 a 15 reais. E aí tem que fazer um cálculo de quanto teria que furar por mês para que ela sim, pague o investimento. Sim, para se pagar o investimento. Exatamente. 10 reais, tá? Obrigado. Mais alguém? Mais alguém com perguntas? Temos ainda 17 minutos. Gente, então, basicamente, esses são os métodos possíveis para você enterrar a sua fibra. A Vermeer está expondo aqui, caso alguém tenha alguma outra dúvida ou quiser saber um pouco mais sobre esse tipo de método, sobre os equipamentos, fiquem à vontade para perguntar a gente. E muito obrigado pela atenção de vocês.